Esses dias eu vi um vídeo do Wesley aqui no YouTube falando que para você ter mais prazer na vida, você precisa procurar fazer coisas difíceis para se autorregular. Basicamente, ele explica que uma vida feliz não é uma vida cheia de prazeres e que uma vida cheia de prazeres não traz felicidade no longo prazo. Eu vou deixar o vídeo na descrição caso você quiser assistir depois desse aqui. E ultimamente, mesmo sem saber dessa parte técnica, eu comecei a colocar alguns desafios diários na minha vida que para algumas pessoas tem até um certo tipo de sofrimento, mas que eu tô me sentindo muito realizada ao saber que eu posso cumprir todos os dias esses desafios. E hoje eu vou te contar como que eu tô fazendo isso, por assim dizer, procurando sofrimento todos os dias, por meio de cumprir alguns desafios diários que eu tô colocando na minha rotina. Além de retirar de propósito o excesso de estímulos que o Wesley fala nesse vídeo, o quanto que é prejudicial, eu também já fiz um vídeo falando sobre como que eu faço isso. Então, além dessa questão, o meu primeiro ponto é fazer uma pequena lista de tarefas. E por que pequena? Para poder conseguir realizar ela todos os dias. Então, no começo do meu dia, eu faço essa lista, eu coloco 3 tarefas. Aí aqui dá até pra ver que tem um dia aqui que eu não consegui fazer, mas geralmente eu coloco só essas 3 que eu consigo fazer. Aí no dia seguinte eu consegui concluir todas as 3. Então se eu não consigo fazer, não é o fim do mundo, mas que eu sempre acordo ali comprometida a fazer as 3, eu sempre me comprometo a fazer. Mas é claro que a vida acontece, nem sempre a gente consegue fazer. Mas pelo menos eu tenho o foco de cumprir essas 3 tarefas. Vamos dizer que elas são assim as minhas prioridades ali no dia. E eu procuro fazer elas assim o mais rápido possível para dar logo esse check, que é uma sensação ótima quando você vai lá e você seleciona que você conseguiu concluir. Então eu procuro fazer logo no começo do meu dia, que é quando o meu nível de energia está mais alto, que aí conforme a gente almoça, já vai fazendo outras coisas e tudo mais, o nível de energia já vai baixando. Então eu já começo ali o dia já fazendo e consigo ali ir concluindo ao longo do dia. O segundo ponto é que eu tô aumentando a quantidade de coisas que eu faço para fortalecer o meu espiritual. Porque no mundo que a gente está vivendo hoje, a maioria das pessoas acham que tem que fazer tudo porque elas querem, na hora delas, que elas são o centro da vida delas, as pessoas mais importantes. Já eu quero cultivar em mim que o que eu faço não é nas minhas forças. Então, para mim, ler a Bíblia, orar, me esforçar dentro da minha fé é uma coisa que me coloca numa posição de humildade, de reconhecer que eu não sou o centro do universo, que eu não sou a coisa mais importante na minha vida, e sim ter o direcionamento do meu Criador. Então me coloca numa situação que eu quero estar. O terceiro ponto é que eu faço uma atividade física automática. Agora eu vou te explicar por que automática. Porque eu não preciso ficar pensando nela. Eu comprei uma bicicleta ergométrica para poder usar. E aí o que eu faço é que no momento eu não tenho nenhum tipo de problema assim com o meu corpo, de querer definir algo mais ou perder peso. Não, na verdade eu tô buscando a atividade física por uma questão psicológica, porque eu sei o quanto que ela é boa para os nossos hormônios, para essa questão de se autorregular mesmo. Então, assim, pela qualidade de vida. O meu objetivo é ter, assim, uma maior qualidade de vida para viver mais tempo com meu filho. Então, não é por uma questão estética, sabe? Por estética, sim, eu poderia estar fazendo musculação, poderia estar fazendo outras coisas, mas por uma questão de saúde, eu escolhi fazer bicicleta, porque um pouquinho antes de eu engravidar e até um pouquinho depois que eu engravidei também, eu já fazia bicicleta na rua. A gente vinha aqui para nossa casa, que estava em construção na época, a gente vinha de bicicleta, cada um na sua. E aí, depois que eu engravidei, eu esperei os primeiros 3 meses e depois eu ainda andei um pouco mais de bicicleta, que eu já tinha um costume, a médica liberou, a moça do pré-natal liberou, não teve problema nenhum. E eu quis retornar para esse hábito, que já era uma coisa que eu gostava, mas o que eu queria falar é que antes de comprar a bicicleta, eu me comprometi 3 meses a fazer treinos, exercícios, alongamentos todos os dias. Por quê? Primeiro, eu queria cultivar esse hábito. De não, eu vou acordar e eu vou fazer exercício sim, eu não tô fazendo pela questão estética, porque a verdade é que a estética, ela é a última coisa que chega. A saúde chega, a clareza mental chega, o nível de hormônio chega, mas a estética é a última coisa que chega. Então por isso que a maioria das pessoas, elas param no meio do caminho.
Por quê? As pessoas buscam a estética e faz uma semana, não deu certo, elas param. Mas como eu não tô fazendo por uma questão estética, eu tô fazendo por uma questão, como eu falei, psicológica, de saúde, enfim. Ainda assim, eu fiquei com medo de tipo, eu vou comprar pela pressão de que, eu vou fazer todo dia, pela aquela empolgação de comprar coisas novas. Aí eu falei, não, primeiro eu vou começar a fazer treinos todos os dias. E aí depois, sim, se eu me comprometer, se eu fizer direitinho, pelo menos umas 6 vezes na semana, aí sim, e não eram treinos assim pesados não, às vezes eu fazia só um alongamento, que eu queria era cultivar o hábito. Não era, como eu falei, a questão de estética. Não, eu fazia alguns treinos de musculação, hoje eu vou fazer só perna, hoje eu vou fazer só braço, mas eu, sinceramente, não tenho muito essa questão de gostar de musculação. Eu acho que, não sei se tem alguém que gosta, porque eu acho que deve ter gente, eu ia falar que não tem ninguém que gosta, mas deve ter gente que gosta assim, sabe? Porque com o tempo a gente passa a gostar das coisas. Mas assim, eu não sou uma pessoa muito voltada para esse lado, não. Eu, quando engravidei, eu tava com 66 quilos, agora eu tô com 58, então depois que eu ganhei o meu filho, eu emagreci ainda mais. É claro que uma pessoa que tá buscando estética, ela vai precisar de exercícios muito bem elaborados, por um personal, que seja para áreas específicas, enfim. Mas no meu caso, não. E como a bicicleta, para mim, não tem nenhuma contraindicação, e eu sabia que eu precisava de um exercício para melhorar minha saúde, para viver mais, para ter mais tempo de vida com meu filho, então eu quis fazer algum tipo de exercício. Então, por assim dizer, é automático, é só sentar lá e fazer. Tipo, eu não preciso ficar pensando todos os dias, ou ter um personal para poder ali montar um treino para mim. É uma coisa que eu sento ali, aí tem horas que eu levanto, faço em pé, e tem horas que eu aperto mais a marcha para poder ficar mais pesada, enfim, mas de uma certa forma é automático. Eu só tenho que me comprometer a colocar o tênis, às vezes eu faço tipo com roupa normal, mas coloco o tênis, que eu acho que o tênis é super importante, e depois dali eu já vou e tomo meu banho e boto a roupa que eu vou passar o dia, enfim. O quarto ponto é que eu também tô fazendo um exercício de respiração, que se chama Wim Hof. Se depois você quiser pesquisar, tá aparecendo para você como que escreve, que basicamente é você respirar, fazer várias respirações profundas por um determinado tempo, e depois também você fazer a apneia, que é você prender a sua respiração até o máximo que você conseguir. No começo você começa com menos, depois você vai aumentando, e eu faço isso também todos os dias. Esse exercício, ele é bom para melhorar o foco e também é bom para melhorar a imunidade. Então eu faço porque no momento que a gente está vivendo, é muito difícil a gente ter foco para sentar, estudar, para poder fazer as coisas que precisam ser feitas. Então esses exercícios para a gente praticar presença, para a gente pensar no nosso corpo, para a gente fazer como se fosse uma certa forma de meditação, que o Wim Hof não é uma meditação, o criador até fala, não é exercício de meditação, é um exercício de respiração. E começa a ter mais foco, começa a estudar mais, começa a ter mais clareza. Uma coisa que eu tenho reparado é que, assim, não sei se é o exercício em si, não sei se são as outras coisas que eu faço, não sei se é o Wim Hof, não sei se é a junção de tudo isso, mas é que eu tô me tornando uma pessoa muito mais solucionadora. Hoje, o meu cérebro está funcionando de uma forma assim, eu tenho um problema, eu posso resolver esse problema hoje? Não, então eu arquivo ele. E se eu tenho um problema, tem uma solução, eu acho rápido essa solução, e aí eu vou lá e resolvo. Então, assim, eu acho que essa junção de todas essas coisas, além de conseguir estudar mais, porque eu tô sempre buscando fazer cursos, parar, sentar, estudar, escrevo os roteiros daqui, leio livros. Então, assim, para essa questão de aumentar o foco, é muito bom. Então, eu não sei se é só esse exercício, não sei se é tudo junto. Eu acho que é essa junção de compromissos, de sofrimentos que tá me tornando essa pessoa mais solucionadora. O quinto ponto que eu tô fazendo é começar a ler livros que precisem de uma interpretação mais difícil, que estimulem mais a interpretação, essa questão de raciocínio, porque no momento eu não sou uma pessoa que me dedico muito a números, em gravar números e tal, e eu também escolho as minhas batalhas, já que eu tenho facilidade para essa questão de palavras, de oratória, de leitura. Para que eu vou ficar me esforçando em matemática se não vai, assim, me levar a um outro nível que eu tô buscando, sabe? Hoje eu escolho as minhas batalhas. Eu sei que eu posso aprender matemática, todo mundo pode. Mas eu escolho ir por essa questão de interpretação, de livros, ler livros mais difíceis. E eu não só leio,
Quando eu começo a ler um livro, eu já começo a grifar as partes que eu acho mais importantes. Eu falei num outro vídeo que eu uso o Kindle, e aí no Kindle você consegue fazer isso, você consegue grifar as partes mais importantes e no final elas ficam separadas como um caderno mesmo, para você ler aquilo dali. E aí depois que eu leio todo o livro, eu volto nessas partes que eu grifei e dali eu me esforço para tirar pelo menos 3 comportamentos. Porque geralmente são livros assim mais de autoajuda, são livros que dá mais para colocar em prática. Recentemente eu até li um romance, mas eu vou confessar que essa questão do romance estava me tirando dos livros que eu quero estar lendo. Então assim, eu ainda estou precisando encontrar um equilíbrio, porque estava tão viciante que aí eu abandonei outros livros para ler só romance. Então estou precisando equilibrar melhor essa parte, então voltei para os meus livros importantes e depois, quem sabe, quando eu estiver assim mais folgada, eu volto para os livros de romance, que eu gosto bastante. E aí, quando eu termino de ler, eu faço essa questão de separar esses 3 comportamentos e eu busco colocar eles em prática na minha vida. E eu tenho sempre anotado para poder relembrar e continuar me esforçando para colocar em prática. O 6º ponto é profissionalmente. No começo, eu me esforcei muito por essa questão profissional, sabe? De melhorar, a questão de capa, título, essas coisas. Então, como isso agora eu já acho que eu consigo fazer assim, melhor, não tô expert ainda, mas pelo menos eu já consegui melhorar um pouco. Agora, o que eu me esforço para melhorar é na questão de conteúdo. Então, cada vídeo novo eu sempre penso em como que eu posso falar melhor, como que eu posso elaborar o roteiro de uma forma melhor. Por exemplo, o meu roteiro antes, eu escrevia cada frase. Hoje, eu já prefiro colocar algumas palavras-chave para eu só olhar, lembrar e meio que exigir do meu cérebro pensar ali na hora, porque se eu já tenho domínio do assunto, eu vou conseguir falar dele com mais naturalidade. Então eu estou exercitando isso para poder conseguir passar de uma forma melhor, como se realmente estivesse existindo uma conversa, porque é muito ruim você tá vendo um vídeo e a pessoa falando como se fosse um robô. Eu não gosto de assistir vídeo assim, então não quero fazer vídeo assim. O 7º ponto é que eu estou sempre me esforçando para ter hábitos mais saudáveis. Por exemplo, eu estava num processo de organização da casa. Depois, eu fui me esforçar para melhorar o meu emocional. Eu fui estudar bastante sobre isso e tal, sobre inteligência emocional. E agora, com essas informações, eu procuro ajudar também as pessoas. Não só aqui na internet, mas também as pessoas ao meu redor. Quando eu estou conversando, eu me esforço para estar 100% ali, sabe? Não estar no celular, para estar ouvindo realmente, para saber se aquela pessoa também ela quer ajuda, né? Porque muitas vezes a gente vai conversar com uma pessoa que ela só quer desabafar. E aí não vai adiantar a gente falar sobre o que a gente sabe. Mas tem muitas pessoas ao nosso redor que a gente pode sim ser uma boa influência, que a gente pode ter ali conversas que vão ajudar aquela pessoa, conversas realmente significativas. Hoje eu já consigo ter essa percepção se a pessoa ela é mais sinestésica, se ela é mais visual, se ela é mais auditiva, quais são as linguagens do amor dela, qual é o temperamento dela. E isso me ajuda a saber lidar melhor com as pessoas que estão à minha volta. Porque quanto mais a gente conhece as outras pessoas, melhor a gente pode ser para elas. E não só nessa questão de relacionamento amoroso, mas para todas as pessoas ao nosso redor. Porque se a gente tiver esse olhar mais apurado para poder detectar as necessidades da pessoa, a gente com certeza vai ter um relacionamento muito mais saudável. Eu tenho 2 vídeos falando sobre isso, como que você pode identificar sobre você e sobre as outras pessoas e como colocar isso no dia a dia. O 8º ponto é que eu também escrevo muito sobre as minhas emoções. Sempre no final do meu dia eu falo que eu faço um balanço do dia, porque aí eu coloco como eu reagi a algumas situações e se eu posso mudar esses comportamentos. Por exemplo, se eu me alterei em algum momento, se eu falei alguma coisa que eu me arrependi, porque nós somos imperfeitos, então a gente sempre vai errar, a gente sempre vai ter pontos para melhorar, a gente nunca vai atingir essa perfeição. Então eu me esforço sim em repensar os meus comportamentos ao longo do dia, pensar como eu poderia fazer melhor e também escrevo 3 motivos de gratidão dentro do meu dia. Não são coisas assim aleatórias, mas sim coisas que aconteceram, coisas específicas. Porque se todo dia a gente for colocar, eu sou feliz pela minha mãe, pelo meu filho, pelo meu marido. Não, eu me esforço em colocar coisas assim que realmente aconteceram. Eu sou grata porque meu filho fez isso, isso e isso. Então é até uma forma de depois relembrar os aprendizados dele, as coisas que ele fez, enfim. E antes de falar qual é a última coisa que eu faço, eu queria te pedir para compartilhar esse vídeo com uma amiga que você acha que pode gostar, porque o canal tá no começo
E eu não tenho redes sociais para poder divulgar, então acaba deixando também o crescimento dele mais lento. E se cada pessoa que assiste compartilha com uma pessoa, para cada um vai ser 3 segundos, mas para mim vai ser uma ajuda enorme. E eu ainda lembrei aqui também de um bônus que eu vou te dar depois de te falar qual que é esse último ponto. E eu também dedico uma parte do meu dia a cuidar da minha aparência. Para algumas pessoas pode parecer bobeira, da gente, quando tá em casa, se preocupar em tomar um banho, trocar de roupa, passar um protetor solar, antes de dormir, se arrumar também, mas eu me nego a passar todos os dias da minha vida de pijama. Não é só porque eu não vou sair de casa que eu vou passar o dia inteiro como se eu fosse voltar a dormir. O que eu faço é que depois que eu tomo café da manhã, eu vou para a bicicleta, faço meia hora. Não troco de roupa. A bicicleta sim eu faço de pijama, só me preocupo em colocar o tênis, porque para a rua a gente precisa de uma roupa específica, mas na bicicleta eu acredito que não. Nunca achei nada que falasse que é a roupa que vai definir se você vai gastar caloria, se não vai, se você vai melhorar sua saúde, se não vai, se o coração acelera mais ou se não acelera. Enfim. Então, na bicicleta eu faço assim de pijama e aí, depois da bicicleta, eu já estou suada para onde eu vou tomar banho. E esse que é o bônus, eu tomo banho o quê? Gelado. Todos os dias eu tomo banho gelado, tanto de manhã quanto à noite. Independente se tá frio, se tá calor, sempre tomo banho gelado, lavo meu cabelo com água gelada. E aí, antes de dormir também eu tomo outro banho. Às vezes eu ainda tomo um banho de tarde, porque eu sou carioca e aqui o difícil é não tomar banho. Tomar 2, 3 banhos por dia é fichinha. 40 graus aqui pra gente é dia a dia. Então, eu tenho que tomar bastante banho. Então, às vezes, quando eu vou botar meu filho para dormir à tarde, eu tomo banho com ele. Às vezes, não. Às vezes, como eu faço a bicicleta ali umas 9, 10 horas e ele vai dormir tipo 1 da tarde, eu ainda não me sinto assim, tô precisando de um banho. E aí eu continuo o meu dia. Mas antes de dormir, eu necessito de outro banho também, porque eu tenho que deitar na minha cama limpinha, cheirosa, com cheirinho de sabonete. E aí de manhã, depois que eu tomo meu primeiro banho, eu passo protetor solar direitinho, tô começando a ter esse hábito. E às vezes eu passo blush, eu uso blush cremoso. Às vezes eu passo, às vezes não. Às vezes eu passo o dia mesmo sem maquiagem. Porque tem algumas pessoas que falam que a maquiagem atrapalha os poros, enfim. Então eu não vejo necessidade de passar todos os dias maquiada. E depois do meu banho da noite, antes de dormir, eu tô testando uns bobs no cabelo. Inclusive, meu cabelo tá assim por causa desses bobs. Eu tô achando assim ótimo. Se der tudo certo, se eu realmente me adaptar, eu vou trazer, vou falar o que eu tô fazendo no cabelo. Então, eu vou fazer um vídeo explicando direitinho. Tô só testando aí algumas coisas para poder trazer de diferente. Além de colocar esses bobs, eu também passo hidratante no meu rosto. Passo hidratante nas mãos e nos pés. E aí sim eu vou deitar. Tudo que eu falei aqui parece que toma muito tempo e eu sei que cada um tem a sua realidade. Mas na verdade, tirando assim questão de conversa com os amigos ou também meu tempo de leitura, como eu falei, a maior parte do meu tempo eu leio nas brechas dos meus dias, que eu não consigo estar cronometrando quanto tempo eu gasto. Todas as outras atividades que eu falei, tudo que eu falei, eu não gasto mais de 2 horas para poder fazer. A questão é que muitas vezes a gente não precisa de mais tempo e sim das prioridades certas, porque tem muita gente que gasta muito mais do que 2 horas todos os dias em redes sociais e prefere se deixar de lado, prefere não fazer atividades que vão melhorar ela, para poder estar ali olhando a vida dos outros ou como uma forma só de entretenimento. Mas a verdade é que se a gente quer crescer, se a gente quer evoluir como pessoa, a gente vai precisar se esforçar. Se a gente não está indo para frente, inevitavelmente a gente está indo para trás. Eu procuro, dentro da minha realidade, ser o melhor que eu posso ser todos os dias. E eu acredito que hoje, mesmo se eu trabalhasse fora, eu conseguiria adaptar a maioria das coisas que eu falei aqui, ou até tudo, me esforçando para acordar um pouco mais cedo e fazendo algumas coisas também depois, quando eu chegasse do trabalho. A verdade é que todas as nossas escolhas, elas vão ter consequências, seja agora ou no futuro. Escolher jogar o nosso tempo fora com coisas que não agregam em nada, escolher se alimentar mal e não praticar exercício, escolher não ter nenhuma reserva financeira, tudo isso vai ter consequências. Para mim, não tem frase mais certeira do que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Porque independente se a gente está se esforçando ou se a gente não está fazendo nada, alguma coisa lá na frente a gente vai colher. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um coração para mim aqui embaixo, deixa também sugestão de vídeo que eu vou ler com todo carinho.
E nesse vídeo aqui eu falei como que eu reduzo os estímulos na prática pelo minimalismo digital. E os outros 2 vídeos que eu falei sobre autoconhecimento, eu tô deixando aqui. Obrigada por ter assistido, um beijo e tchau! Aí... Eita, eu tô vindo mais por uma questão estética. Claro que... Ai, não gosto de falar isso. Não é... Eita, rapaz... Eita, mas tá difícil explicar isso, hein?